Pessoas, e aí? Descansaram? Relaxaram? Nada, né? Ah, tá estudando direto mesmo? Tá, tem mais aqui estudar mesmo. Parte final. Desconfortos e complicações na sala de recuperação pós-anestésica. Para, encerrar esse assunto, facão nele, acabou. Para fechar esse assunto de desconforto e complicação, pneumotórax, hemotórax e hemopneumotórax, tá? Que são complicações, inclusive, que já foram até trabalhadas em outras disciplinas, clínica médica ou outra condição, que fazem menção direta à estrutura torácica, mas principalmente com o espaço que existe aí entre a parede do tórax e o pulmão. Ou seja, na verdade, quando a gente fala de pneumo e hemotórax, a gente está falando ali entre a cavidade interpleural. Esquece lá não que o pulmão tem uma pleura e na parte do tórax tem outra, que ficam em contato uma com a outra. Ficam em contato juntos. A parede do tórax expande, essa pleura encaminha junto. Então, o ar presente, pneumotórax, ar presente, hemotórax, sangue presente, ou hemopneumotórax, ar com sangue, vão dificultar aí a troca gasosa do paciente. Essa complicação aí pode surgir por algum problema cirúrgico, alguma punção da pleura, né, através aí de um bloqueio braquial, de um bloqueio de um membro superior. Pode ter aí uma hiperventilação no uso da ventilação mecânica, ou até mesmo um equívoco, uma falha que pode acontecer num catéter subclávio. A estrutura da subclávia, o ossinho bonitinho, ela passa nessa área, que é justamente onde tem aí o ápice pulmonar. Caso o profissional médico não faça o acesso venoso central de forma adequada, sim, com certeza, ele pode acertar o pulmão do nosso paciente e levá-lo a algumas complicações severas. O paciente vai ter dor no tórax, pode ter uma dispneia pela presença desse ar, o sangue. Aí vem cianose, queda de saturação de O2, taquicardia, taquipneia, que são possíveis complicações. Aqui é a condição do pulmão e das pleuras plenamente inflado, aderido à parede do tórax, é possível perceber. E aqui é quando existe o pneumotórax, quando o pulmão está desprendido, está solto da parede torácica pela presença de ar. Se fosse o hemotórax, eu teria sangue acumulado nessa área. Tá? O tratamento vai ser feito com a colocação de um dreno para estabelecer novamente aí a pressão positiva da caixa torácica. Outro problema, aspiração de conteúdo gástrico. Tá? Logicamente que esse processo de aspiração ele é mais comum em pacientes que foram submetidos a uma cirurgia sem que houvesse aí algum jejum prévio, ou nos casos, né, que o paciente já tem algum refluxo gástrico, pacientes que são obesos, ou durante a gestação. Pode acontecer isso com maior facilidade. Mas o que é? Conteúdo gástrico, a pessoa ela vai regurgitar esse conteúdo, ela vai voltar esse conteúdo e acaba indo para o sistema respiratório. É mais comum de perceber isso se acontecer quando o paciente tem hipóxia ou quando você faz ausculta da área torácica e percebe a presença aí de ronco ou sibilo, que vão indicar fluidos presentes nas vias aéreas do paciente. Logicamente, que o conteúdo gástrico, o material gástrico, ele é feito para ficar dentro do estômago, então é lógico que entrando em contato com a área da traqueia, com a região dos brônquios, podem levar a lesões e vai desenvolver, de uma forma até mais comum, o quadro de pneumonia. Inclusive, pneumonia por aspiração é um conteúdo, é uma patologia muito comum no desenvolvimento dos idosos, tá? Devido a esses refluxos serem mais constantes com eles. Então, fica de olho no idosinho. Se você está cuidando dele, abre o olho, porque a possibilidade dele ter uma pneumonia por aspiração é maior do que nas outras faixas etárias. Tá? Então, fica de olho aí nele. O que a gente vai fazer se o paciente tiver aí complicação na área pulmonar ou alguma respiratória? Saturação de oxigênio, monitora, administra O2 aí se estiver prescrito, cheque tá, a condição da dor do paciente, faça analgesia se necessária, troca ideia com o paciente, pede ele para hiperventilar, né, respirar fundo, soltar, tossir, expectorar, faça, se precisar, aspiração e posicione corretamente o leito, dependendo aí, claro, das liberações do anestesista ou da condição cirúrgica. 30 a 45 graus, posição Fowler. Hipovolemia.
Hipobaixa, redução, aqui ó, volemia, volume de líquido intravascular, volume de sangue, tá? Então, ou seja, redução do volume que está em circulação, redução do volume sanguíneo, pode ocorrer aí por alguma hemorragia, pode ser por desidratação, edema. Lembra do que é edema? Sabe mesmo? Nós vamos ver daqui a pouco se sabe o que é edema. Ou até mesmo perda de líquido plasmático devido a alguma queimadura. Ou pode ser aí que usou muito diurético, não repôs o volume necessário, eliminou a maior quantidade possível. Pode ser corrigida repondo líquido com solução de soro ou Ringer. Agora, se tiver hemorragia, talvez até transfusão seja necessária. Para cuidar do paciente é simples. Com hipovolemia é medir frequência cardíaca e PA, comparando com o pré-operatório, com o anterior. Controla, através de balanço hídrico, tudo que está sendo administrado está sendo eliminado e avalia se ele estiver tendo alguma perda de líquido considerada, observa essas perdas. Avalia se tem algum comprometimento respiratório, algum excesso de secreção nos pulmões, o cara pode estar ali tendo um edema agudo. Avalia o sistema circulatório periférico, tá? E logicamente, se precisar, se não houver contraindicação para isso, pode colocar seu paciente em Trendelenburg. TVP, trombose venosa profunda. Cirurgias longas, duradouras, podem facilitar a presença de trombose. Pode facilitar por quê? Estática. O paciente vai ficar parado, o paciente vai ficar imóvel por um tempo maior, considerando anestesia, temperatura de sala operatória e mais a falta de movimentação, a probabilidade de desenvolvimento de uma trombose ela é um pouquinho maior nesses casos. Logicamente que o uso de anticoagulante, o uso de antiagregante plaquetário, de medicações, vão favorecer a prevenção de trombose e deve ser seguido os protocolos médicos da instituição. Pode ser usado medida não farmacológica, sem ser de medicação direta para isso, meia de compressão ou algum aparelho de compressão direta ou medicamentos. Tá? Pode ser usado anticoagulante, como heparina, enoxaparina ou varfarina. Aqui são os nomes comerciais, tá? Da galera do laboratório lá. Ou ainda, tá? Você pode usar até antiagregante plaquetário, que é uma possibilidade. Alguns até usam de forma preventiva, mas tem que tomar cuidado. E para encerrar, edema. Anasarca. Edema é quando aumenta um fluido, o líquido presente em uma área. Anasarca é esse edema, só que generalizado. É esse edema, o corpo inteiro do paciente. Aqui, só uma dica. Às vezes a gente olha pro espelho assim, a gente fala, nossa, eu tô. Não tá com edema, não, tá? Isso não é anasarca, não. Tá? Isso aí é outras coisinhas que a gente tem que pensar, mas não é a anasarca. Para saber se é edema ou não, tá? Para saber se realmente está desenvolvendo, tá? Ele pode estar associado com insuficiência renal, cardíaca, hepática, tá? Pode ser com qualquer outra condição, pode levar a surgimento de PA no paciente, de um aumento da pressão arterial, e vai tratar edema utilizando diurético, tá? Não tem segredo. Furosemida, hidroclorotiazida, idapamida, que são medicamentos importantes. Agora, como é que vai saber se é edema ou não? Aqui é o exemplo. Pegou seu pacientezinho, ó, pressiona a área que você quer saber se está com edema ou não. Aí você pode até fazer o teste, né? Se você acha que você está com edema aí, eu não sei, não estou te vendo. Aí você vai lá e ó, aperta, pressiona lá, ó, viu? Igual da fotinha aí, ó. Qual vai ser a diferença para ser edema ou não? Essa. Pronto. Tirou e não tem nada. Isso aqui é gordura, né? Edema não. Edema tá aqui na foto, ó. Mesma coisa, ela pressionou, só que ficou a marcação digital pela pressão que o profissional fez. Isso é edema. Essa é a condição que leva a caracterizar que realmente é edema. Turma, para encerrar aí o que eu havia falado, eu sei lá porque que o Google cortou aí, o YouTube lá cortou o final da linha, mas aqui é só para exemplificar o que eu estava finalizando com vocês, é que aqui nós temos a pressão, que ocorre diretamente no membro, que eu quero verificar se tem ou não a presença do edema, e aqui depois que eu retiro o dedinho, aparece esse cafuso, essa marcação da pressão digital que o paciente sofreu. Tá? Nós vemos aí todas essas partes importantes dos desconfortos e complicações da sala de recuperação pós-anestésica.
Não deixem de ler os meus textos, não deixem de ler a matéria da apostila, assistam às videoaulas, façam os exercícios e nos vemos na próxima aula sem falta. E aqui, ó, e desliga o celular, hein? Sem ficar Instagram, WhatsApp durante as aulas aí. Se você quiser, agora pode, que a aula acabou. Ah, não acabou não, calma. Tem a alta do paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Um abraço, até.